barrinha. Então, eu vou estar falando hoje sobre pessimismo ou realismo. Pessimismo ou realismo, porque muitas vezes nós criamos dentro da nossa própria interpretação de tudo que acontece ao nosso redor algumas ideias e que nos confundem, trazendo uma insegurança, trazendo uma percepção, vamos dizer assim, supervalorizada, muitas vezes, de uma realidade negativa que se defronta aos nossos olhos. Muitas vezes também supervalorizando idealizações e que, de uma certa forma, se não concretizadas, nos trazem um nível alto de frustração. Então, o que eu digo aqui, gostaria de estar falando a respeito desse tema, é que tudo que está ao nosso redor, ele sofre e passa, na verdade, por um processo de interpretação individual. A realidade, para cada um de nós, é diferente, porque ela é baseada em diversos processos que são construídos, por exemplo, durante a nossa caminhada aqui dentro do plano material, e que, claro, tem ainda aquele componente externo daquilo que vai se modificando constantemente aos nossos olhos, e também a nossa bagagem espiritual, que nos deixa mais ou menos suscetível a algumas situações. E vai depender muito de todo esse contexto, não é? De toda aquela criação que o indivíduo recebeu desde o momento da sua reencarnação aqui no plano terrestre, todas as suas bagagens espirituais, todos os estímulos que ele vai receber durante a sua jornada aqui dentro do plano material. Então, o espírito pode passar por diversas situações e muitas vezes ele crescer com elas. E em algumas outras ele vai se retrair. E claro que tudo isso também depende de mérito, porque o espírito ele está onde ele tem que estar. Ele tem que estar reencarnado, encarnado nesta jornada terrestre, naquele local exato, onde ele muitas vezes vai encontrar espíritos simpáticos, que são provenientes da sua família espiritual, alguns espíritos que estarão pela primeira vez, que são novos aprendizados, porque pelo exemplo, pelas situações vividas com eles, você, como espírito, acaba aprendendo, e muitas vezes também aquelas situações de resgate, aquelas situações em que realmente o espírito está ali num determinado momento, num determinado círculo de contato com espíritos naquela jornada, por resgate, por necessidade evolutiva mesmo. Porém, individualmente, o espírito pode trabalhar todo esse processo, melhorando a rota, muitas vezes, quando ele se encontra em confusão, digamos assim, em dúvida, tentando se conectar ao plano espiritual. E a religião, nada mais, que vem, claro, do latim, religião, religare, que é reconectar com o Criador, é importante, porque nós somos espíritos criados por Deus, como a gente bem sabe, dentro do espiritismo, simples e ignorantes, e que vão, com o passar dos processos reencarnatórios e até aquilo que se aprende nas fases intermediárias entre uma encarnação e outra, se tornando melhores, evoluindo, aprendendo e construindo aquilo que chamamos de balança, né, do espírito, que é você ter o equilíbrio entre moral, certo? E intelectual. Então, aquilo que se aprende, aquilo que ele constrói dentro da sua propriedade intelectual do espírito, e aquilo que ele aquilata como conquistas morais, conquistas morais, que o tornam mais forte frente às dificuldades, que o tornam mais fraterno em suas relações com os demais espíritos aqui encarnados, e assim ele vai construindo a sua própria característica, claro, mas com essa balança equilibrada. Então, eu digo aqui que nos momentos de dificuldade, todos nós devemos recorrer ao mundo de Deus, que é aquele mundo de paz e alegria, sem sofrimento ou tristeza, e que está ali disponível para nós quando nós desejamos realmente nos reequilibrar, nos reconectar, nos religar ao Criador. E isso se obtém por diversas formas, através de um simples relaxamento aquietando nossa mente, da meditação, da prece,
de uma leitura, como a gente diz dentro do Espiritismo, uma leitura edificante, ao escutar uma bela canção, ao termos conversas produtivas com os nossos amigos, nós acabamos nos sentindo melhores. E isso é estar, de alguma forma, se conectando a esse mundo de Deus. E, claro, naquele momento, à noite, quando nós deitamos e fazemos aquela reavaliação do dia, o que aconteceu, os pontos positivos, os negativos, estudamos aquilo que se tem como objetivo de melhoria, abrimos nosso coração a Deus com os nossos desejos, nossos anseios, fazemos a nossa prece pedindo por força, por resistência, por luz, por paz, que é isso que deve ser pedido mesmo nas nossas preces, para que possamos avançar nessa jornada de forma positiva. Então, esse mundo ele está ali, sempre disponível para nós. É um mundo que não passa por nenhum desequilíbrio e que o espírito pode se reconectar a ele a qualquer momento. Basta simplesmente desejar. E às vezes, na maior confusão que nós estivermos, se nós aquietarmos a nossa mente e entrarmos em prece, pedindo a Deus que nos proteja, automaticamente nós conseguimos já devagarzinho entrar nele novamente. Então, a pergunta nos dias de hoje para todos é: estamos nele ou fora dele? Diria que nós estamos no plano material. E no plano material nós sofremos muito mais a influência do meio externo, porque ela está ali, né, presente, emanando energia, como ondas de rádio que tentam se conectar a nós a qualquer momento. Uma conversa, uma sensação que nós temos entrando em um ambiente diferente, ao ligar a televisão, a escutar o rádio, a olhar nosso celular, as mensagens, os vídeos, áudios que nos são enviados, você pode se desequilibrar rapidamente. E é isso que nós temos visto. Até porque, hoje em dia, nós temos aí redes sociais, temos uma melhoria muito grande nas comunicações de todas as formas possíveis, a interação aumentou muito, então nós estamos bombardeados constantemente. E para nos alterarmos e sairmos fora do mundo de Deus, fica muito fácil. Fica muito fácil. E a reconexão se torna, às vezes, lenta, difícil, não é? Então, é uma ideia aqui que eu lanço para que a gente possa pensar um pouco a respeito. E a terra de Deus, como eu disse ali, o reino de Deus é de onde viemos, não é? E aí encontramos ali no Evangelho. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não pronunciou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascem nesse vale de dores? Sim, encontramos isso. Então, isso mostra realmente que a terra é um local de difícil plantio, mas a consolação está aqui, porque esse plantio ele é muito mais proveitoso se bem realizado, exatamente pelo fato de ser difícil. E Santo Agostinho termina aqui no Evangelho, nesta passagem, dizendo: esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu, e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Então, aqui Santo Agostinho realmente mostra a necessidade de, mesmo no vale das sombras, no vale das lágrimas e ranger de dentes, e que por mais difícil que seja, se elevarmos o pensamento, se orarmos em louvor ao Criador, fica fácil retornar e se conectar a esse plano de Deus, a esse mundo de Deus, esse mundo imutável, vamos dizer assim. E agradecer sempre a Deus, porque Ele está nos dando tarefas para evolução, para melhoria, para aprendizado, para crescimento do espírito. E aí eu pergunto, mas essa abordagem de que a Terra é um vale de lágrimas não é pessimista demais? A diferença entre pessimismo e realismo nessa passagem citada aqui do Santo Agostinho? Interessante, né? Vamos pensar então se essa abordagem ela é pessimista ou não. E se há diferença nesse pessimismo, que acreditamos ser essa mensagem, que fala de uma terra de lágrimas e de ranger de dentes, ou se ela é extremamente realista para nos conectar realmente às nossas necessidades evolutivas. Eu diria aqui para vocês, então, que há diferenças.
Que aquilo que consideramos de pessimista, o pessimista, na verdade, é aquele que tem a visão limitada. Ele vive a tropeçar nas pedras do caminho. Tudo derruba, tudo o aflige, tudo o angustia e lhe traz medo. O realista, por outra vez, possui uma visão mais abrangente. Caminha com segurança, sem deter-se nos obstáculos. Então, o realista entende que aquelas dificuldades são provações necessárias ao seu engrandecimento, ao enriquecimento e aquilatagem de transformações morais conquistadas pelo enfrentamento exatamente das dificuldades impostas. Esse seria, então, o realista. Então, é aquele que consegue, lá de longe, observar que após a tempestade vem a bonança. E que aquilo que parece que nunca vai mudar, aquilo que parece que vem para nos destruir, nos desequilibrar, trazer sofrimento, de repente desaparece como num passo de mágica. E quem de vocês, acredito que todos aqui já tenham passado por essas fases, e que acarretam-se vários problemas um atrás do outro, e que de repente, puf, desaparece tudo. Se enxerga um novo rumo, aparecem novas situações, nos fortalecemos e tiramos energia e força de não sabe onde que vem essa força. E aí sim nós elevamos o pensamento e dizemos: Deus, nossa, não acreditei que eu consegui passar por esse obstáculo. Parecia intransponível e eu consegui, graças ao Senhor que me trouxe força para resistir a tudo isso. Então, se a gente pegar aqui a palavra crise, e nós vivemos hoje em dia em tempos de crise, crise global, com diversos problemas, não só no Brasil, mas em diversos lugares do planeta, problemas econômicos, guerras, fome, e uma série de coisas que parece que o mundo vai acabar, é aí a hora em que somos postos à prova. E aquilo que se chama de crise tem que se transformar em criação, em construção. Pois o problema que nos aparece em diversas situações, ele é, na verdade, um convite à expansão, é um convite ao crescimento do espírito. E nós vemos muitas vezes nesse tempo de crise, aqui nas enchentes que nós tivemos aqui esse ano, quantas pessoas se solidarizaram com aqueles que passaram por perdas inúmeras frente às enchentes, com doações, pessoas indo ao encontro das regiões com problema, com os desabamentos e tudo mais, e arregaçando as mangas para ajudar. Essas pessoas são criadoras do processo de renovação que é necessário em todos os momentos, seja em nível individual, nacional, global, que seja universal. E aí sim é onde o espírito é posto em prova para criar, para construir, e não se contrair, e não se retrair, e sim se expandir. Esse é o convite. Pois aqui estamos neste planeta exatamente para a construção, para a criação, para transformar esse ambiente num lugar melhor, não é? Se voltarmos ao tempo, séculos e séculos, ou talvez até alguns milênios atrás, o ser humano vivia de uma forma extremamente difícil, extremamente rude. Era difícil a vida do ser humano no plano terreno. Os primeiros humanos que se tem notícia, eles eram caçadores e coletores. Eles saíam peregrinando, né, pelas terras, buscando sustento através da caça e da coleta. E aos poucos começaram a se criar os primeiros sedimentos humanos, em que pequenos vilarejos, aldeias, povoados foram construídos. Construiu-se o processo de plantação pela agricultura, criação de animais, de fraternidade e solidariedade entre aqueles habitantes do mesmo povoado. E o ser humano foi vendo que pela união se fazia força. E desde então, coisas inimagináveis foram construídas. Se nós pegarmos talvez um ser humano de 2000 anos atrás que se materializasse numa viagem ao tempo nos dias de hoje, ele ficaria encantado. E talvez até entrasse em um processo de êxtase, tanto que desmaiaria de ver tantas coisas que nós criamos. E por que não criá-las ainda mais para benefício de todos, não é? Então, esse é o convite, é evolução, é criação, é construção, é transformação.
O que Agostinho pretende, então, com suas palavras, para não nos deixar iludir, é sobre o condicionamento de nossa felicidade à ausência de dor. Então, pessoal, esqueçam, aqui é o plano terreno, um plano de provas e expiações, em que a dor faz parte do processo evolutivo de construção e de aprendizado. Ela é própria do planeta em que vivemos. Aqui sofremos todos, todos nós, moralmente, socialmente, fisicamente. Eu vou passar aqui um vídeo para vocês, que é um vídeo antigo. Acredito que muitos de vocês já tenham visto. Eu já até passei em algumas palestras no Caritas no passado. Eu acho que aqui é um momento para a gente refletir de novo. Achei interessante colocá-lo aqui na palestra. Vamos ver.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Voltando aqui ao Santo Agostinho, como diz o Luiz Fernando, a primeira vez que eu passei esse vídeo, há muitos anos atrás, lá no Caritas, ele falou assim, ô videozinho para a gente chorar. E é isso aí, na verdade, esse é o resumo, né? É o auxílio mútuo e que nós temos como uma, digamos assim, uma missão muito importante aqui dentro do plano terreno. E o Santo Agostinho dizia que, encarando essa realidade, é preciso aprender a procurar a felicidade não na satisfação de nossos desejos diante da vida, mas no desejo de compreender o que a vida espera de nós. Realmente entender o que devemos fazer para com que o nosso processo, essa nossa passagem aqui,
deixe marcas positivas, inclusive marcas no espírito que o elevem, que o tornem melhor do que quando ele entrou aqui no processo de reencarnação. Então, como eu disse ali atrás para vocês, o homem não tinha nada, né? E ele construiu tudo através da intenção de ter uma vida melhor. E essa intenção de vida melhor, ela também se moveu em razão de uma vida melhor a todos. E a partir do momento que o ser humano pensa em que aquilo que ele constrói vai beneficiar mais de uma pessoa, não só a si mesmo, mas a sua comunidade, aos seus familiares, aos que estão ao seu redor, ele começa a construir um mundo melhor. Ele começa a transformar o ambiente, favorecendo a todos e melhorando essa energia que circula ao nosso redor. Suas palavras, então, do Santo Agostinho, somadas ao conhecimento da doutrina espírita, nos mostra que as tribulações terrestres fazem parte do projeto de nossa evolução. São como grossas lixas que desbastam imperfeições mais grosseiras, depurando nossa alma. Não há, portanto, que encarar de forma pessimista as atribulações humanas, se delas necessitamos para evoluir. Temos de seguir em frente, sem esmorecer. Então, na verdade, o que acontece que nos parece ser negativo, sempre tem o seu lado positivo, sempre tem algo por trás que nos traz lá na frente o entendimento de que era necessário e precisávamos passar por aquilo. Eu acredito que o bom comportamento, nós temos que ser um pouquinho de poliana, não é? A poliana que via sempre o lado bom de tudo, é o que nós temos que ser. Temos que ser um pouco de poliana todos os dias. E aí tem a frase aqui do William George Ward que diz: o pessimista se queixa do vento. O otimista espera que ele mude. O realista ajusta as velas. É esse aí, esse que nós somos. Somos realistas, somos espíritas. Nós sempre vemos o lado bom de tudo. Nós entendemos que, às vezes, esses infortúnios são necessários mesmo para nosso processo e evolução. E nós devemos ajustar os rumos e seguir a correnteza como for necessário, da forma que a vida nos espera, com as perdas de entes queridos, com as transformações dentro do nosso ciclo de trabalho, de amizade, com a nossa faixa etária, por que não? Né? Porque, como espíritos encarnados aqui dentro do plano material, nós passamos pelo processo de envelhecimento, que também é um grande aprendizado e que nos mostra, muitas vezes, olha, agora é a hora de ajustar as velas, de ser realista, de seguir por esse caminho, de ter mais cautela, de usar aquele aprendizado, aquela bagagem conquistada nesta encarnação, junto com a bagagem espiritual, e fazer a coisa mais certa ainda, né? Porque muitas vezes nos primeiros anos de vida estamos movidos ainda pelo ímpeto do jovem, que é natural e necessário também, de construção, de conquista, de moldagem do caráter e coisas que vão o transformando num verdadeiro homem, numa verdadeira mulher. E com o passar do tempo, Deus muito bom, como sempre, nos dá essa oportunidade também de que, a partir do momento que algumas situações se tornam difíceis devido à idade, surge o conhecimento, surge a experiência, surge a tranquilidade, que substitui muitas vezes aquele ímpeto construtivo, mas que também não impede a construção. Muito pelo contrário, pode também orientar, pode também motivar aqueles que se encontram, às vezes, em dúvida, perdidos em quimeras, por que não, em dificuldades que sejam. E aí sim, esse realista, e eu digo que o espírita verdadeiro, ele é realista, porque ele avalia diariamente aquilo que ele realizou ou deixou de realizar, e ele pede luz, ele pede força, e ele recomeça o seu caminho novamente no dia seguinte, com novas ideias, tentando se reinventar, por mais difícil que seja, e nos momentos de dúvida ele pede socorro aos amigos, aos parentes, aqueles que podem lhe dar uma luz, pede conselhos, segue firme, combate os seus maus pensamentos, as suas más tendências, que isso é uma obrigação que nós temos como cristão e principalmente como espírito. Então,
esse ajuste de velas se faz necessário para que sejamos verdadeiros realistas. É estarmos, vamos dizer assim, motivados mesmo dentro de uma tempestade de problemas aí ao nosso redor. Em nível nacional, mundial, seja lá qual for, nós estamos ali fortes e firmes e equilibrados e entendendo que tudo tem um porquê. E o nosso querido Chico já dizia: onde estiveres, com quem estiveres e como estiveres, não permitas que as falsas impressões do mundo desestabilizem tua sintonia com a fonte divina. Toda busca irrefreada por experiências sensoriais e todo recalcitrar de aflições denotam perda de contato com a luz maior, a te solicitarem maior reflexão sobre o modo como pautas teus ímpetos e procedimentos. Olha lá, é o nosso Chico, nos convidando a nos reconectar e que essa reconexão ocorra sempre que necessário, sempre que aquilo que vem de fora nos desestabilize, sempre que os problemas pareçam intransponíveis, sempre que os buracos, pedras, pedregulhos do caminho nos pareçam impossíveis de serem atravessados, eles serão, pois Deus sempre abre uma porta, sempre abre um atalho seguro, iluminado, e que às vezes a gente aqui aturdido no aqui e agora, nos nossos problemas e achando que tudo está perdido, acabamos não observando. Então é respirar, é nos reconectar, é procurar a casa espírita, é orar, é meditar, é buscar coisas que nos transformem positivamente e não simplesmente repassar adiante os problemas, sem trabalhá-los intimamente para que eles possam ser solucionados. É isso que a gente tem que pensar. E todos que estão aqui presentes nesta palestra, ou aqueles que venham a ver a nossa gravação posteriormente, eu digo que nós somos elementos transformadores, cada um de nós aqui. Porque a partir do momento em que cada um de nós se transforma e age de uma forma diferente, mesmo ali naquele momento que a caixa do supermercado não nos dá bom dia, nos trata mal, nós vamos sorrir, nós vamos dizer bom dia, obrigado, uma ótima tarde, sempre. E nós vamos estar transformando esse mundo, porque ele não se transforma de fora para dentro, mas de dentro para fora. E esse era um dos convites do Cristo, do conhece-te a ti mesmo, em que a gente tem que ver que nós não somos nada perfeitos. Nós estamos aí no meio dessa multidão aí, muitas vezes um pouco mais animados, um pouco mais desanimados em outros momentos, mas nós temos um lugar seguro, como eu disse, é o plano de Deus. E nós temos esse suporte maravilhoso que o Espiritismo nos oferece. E graças a ele nós conseguimos nos reconectar. Posso dizer para vocês que hoje mesmo eu estava aí meio aflito, meio ansioso com algumas situações, e quando eu comecei a me preparar aqui para dar palestra, liguei meu computador, comecei a ver a carinha de vocês aqui, tudo, eu falei, que mundo maravilhoso, que coisa boa, já estou aqui me renovando, sem eu perceber, eu já me reconectei, sem fazer muita força. Esses mecanismos podem ser adquiridos, né, dentro daquilo que te chama atenção. Se eu gosto de música, vamos ligar uma música, vamos melhorar o ambiente do meu espaço de vida, de trabalho, vamos conversar com as pessoas olho no olho, vamos escutar de verdade o que elas têm a dizer, vamos olhar menos para o celular e mais para as fisionomias daqueles que estão ao nosso redor, os nossos filhos, os nossos entes queridos, os nossos pais, daqueles que podem nos trazer amor, ali dar aquela doação imediata, que às vezes nós deixamos de captar porque nós estamos aflitos, pensando no amanhã, no problema de agora, somos às vezes mal educados sem perceber, e é aí que eu digo a vocês, vamos nos conectar mais, né? Não no celular, não no computador, mas entre nós mesmos. É importante. Essa palestra, gente, eu inspirei num dos autores espíritas que eu mais gosto, que é o Richard Simonetti, que ele fala muito disso, de sintonia, né? De como você se sintonizar frente aos problemas. E eu peguei até do livro dele algumas passagens aí, e aconselho a vocês aí, se tiverem oportunidade. Ele já é falecido, ele era um palestrante de uma casa espírita na cidade de Bauru. Ele tem vídeos no YouTube, tudo. Dê uma olhada, pesquisem esse autor, é bem interessante. Então, novamente, aqui eu dedico a ele
pois as suas mensagens são maravilhosas e são muito diretas, ele é muito direto. Eu gosto disso, ele joga ali o tema e fala, olha, é isso aqui, se vira com isso, você não precisa mais do que isso. Tá aí para vocês. Muito obrigado, espero que todos tenham gostado, que possamos ter aí um fim de semana iluminado, com muito amor, carinho e construção. É esse o pedido. Construção, sejamos realistas. Esqueçam do que está acontecendo ao redor do mundo. Orem, façam uma prece, peçam por aqueles que sofrem. Mudem aí sim o seu comportamento, porque isso que vai mudar o mundo. Não haverá nenhuma transformação instantânea se as pessoas não se conscientizarem disso. Vamos fazer a nossa parte. Obrigado.